Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão, que está se preparando para o jogo contra o Vasco, neste domingo, às 16 horas, lá em Brasília. Palmeiras, que quer retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, precisa vencer e torcer para um tropeço do Flamengo. Se inscreva no canal, deixa seu like aqui, seu comentário também e vamos para o vídeo. Boa, vamos falar um pouquinho do Palmeiras, que tem o retorno do Mike e do Rafael Veiga. Eles podem jogar contra o Vasco, jogo que acontece no Mané Garrincha, tá? E não em São Januário. Dois retornos bastante importantes, né, Alex, pro time aí do Abel Ferreira. Cara, aí que você vê, né? A gente tava falando do Vojvoda e a gente já falou, né? Do momento que o Abel viveu e tal. E você poder ver ele tendo mais opções e opções agora boas, tendo tudo na mão, conseguindo ter aquele controle e respeito, né? De saber controlar com coerência o que todo mundo vai poder produzir em prol do todo. E ele ganha tudo isso de opção. O que é importante para o treinador é isso. Tem gente que às vezes pensa assim, puxa vida, que problema, ele tem várias. Rapaz, o importante é ter todo mundo bem, porque aquele que vai poder jogar 10, 15 minutos, ele vai poder te resolver algo, em alguma maneira ele vai te resolver um problema, porque o ano ele é muito difícil, é muito competitivo. Mas será que ele muda o posicionamento do Palmeiras em campo? Porque ele coloca o Felipe Anderson pelo lado direito quando o Veiga lesiona. Se eu não estou enganado. Mas ele fez isso para poder trazer o Estevão lá dentro e tal, né? Na verdade, foi também de tentar encontrar o melhor rendimento do Felipe Anderson, né? Ele precisava mudar também. o Palmeiras. Mas, ao mesmo tempo, ele tentando procurar, como se fosse um novo Palmeiras. Sim, Ele é já uma nova identidade. Eu acho que ele está encontrando isso em algumas peças. Ele está muito mais versátil, ele, né? Procurando mexer essas peças. Mas será que a volta do Veiga não faz ele... Deixa essa curiosidade, porque ele vai devolver o Estevão para o lado, ou vai criar um outro mecanismo para quando o Palmeiras tiver a bola, o Estevão também ter essa liberdade de vir para dentro, se juntar com o Veiga como um outro meia, e aí arrumar uma forma de preencher o lado do campo. Tem bastante curiosidade também. Tô curiosa para saber, porque ele acaba encaixando o Palmeiras na saída, não que foi pela saída do Veiga, mas pela mudança de posicionamento do Estevão e do Felipe Anderson. Mas acontece isso às vezes, né? Uma saída de algum jogador, às vezes se obriga a fazer algo que acaba dando certo. Você fala, opa... Só para não deixar passar, porque falo isso sempre que isso acontece. Acho que o futebol brasileiro precisa lidar melhor com essa questão da venda de mando de campo. Especialmente num campeonato de pontos corridos, o pilar básico do equilíbrio de uma competição em pontos corridos é cada time faz 19 jogos no seu estádio, 19 jogos fora contra os rivais. Você cria um desequilíbrio técnico, agravado pelo fato de que, naturalmente, quem compra esses mandos, em geral, compra jogos em que o visitante são equipes de apelo nacional, de massa, com grande torcida em vários lugares do Brasil. Você acaba, entre aspas, beneficiando quase sempre os mesmos clubes. Você vai ver ao longo do tempo muito mais mandos de campo comprados de outras equipes de jogos contra times como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, que têm um apelo capazes de dar um retorno em termos de lucro, bilheteria, para quem compra esses mandos de campo. É uma quebra do princípio básico de equilíbrio da competição, todo mundo vai ao estádio daquele adversário e esse adversário visita todos os outros estádios, dando o mínimo de condições iguais a todos na disputa. Por mais que tenha uma lógica comercial nisso tudo, na lógica esportiva... A lógica comercial não pode deturpar o equilíbrio da competição. Não, e a lógica esportiva eu acho que ela deveria falar mais alto. Claro. Até porque o Vasco é muito mais forte em casa e precisa de mais desses pontos. Precisa jogar ter com o mais Vasco no São Januário, ou eventualmente se ele levar esse jogo para o Maracanã. Muito diferente, muito melhor. O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira aqui na Academia de Futebol, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, de olho na recuperação no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, perdeu em casa para o Bahia, perdeu também a liderança, que agora é do Flamengo. O próximo jogo vai ser contra o Vasco da Gama, no domingo às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Quem falou depois da atividade foi o meia Lucas Evangelista, que chegou nesta temporada do Red Bull Bragantino. Ele falou sobre a adaptação dele ao Palmeiras. Vamos ouvir. Uma das coisas que marcou muito para mim foi que não tem essa vaidade. A gente sabe que o ano é muito longo, então eu acho que até se a gente quisesse jogar os 75, 80 jogos aí é impossível, a gente acaba lesionando, então não tem vaidade, todo mundo está sempre preparado para jogar. A gente sabe que esse rodízio também é importante, todo mundo se sente importante dentro da equipe, independente se começa jogando ou se joga 5 minutos. Outra coisa que marcou muito assim
foi uma fala do Abel que ele não vê como... Acho que a gente não pode pensar em ser protagonista, acho que a gente tem que pensar sempre em prol da equipe. Então, uma hora ou outra acaba um destacando mais, mas a gente sabe que o principal é o coletivo destacar, consequentemente o individual destaca também. Ele falou também sobre o confronto contra o Vasco da Gama, que vai ser pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro na capital federal, no estádio Mané Garrincha. É um ano muito longo, muitos jogos, é bom todo mundo se preparar, eu tenho certeza que está todo mundo se preparando, a gente vê durante o dia a dia, nos treinamentos, na recuperação, então acaba tendo esse rodízio, eu acho que é importante. Tem alguns jogadores aí que já está com a minutagem um pouco mais alta, então é bom para quem não está tendo tanta minutagem ter oportunidade, se sentir mais importante jogando também. Então, eu acho que está todo mundo preparado. Sabemos a dificuldade da partida contra o Vasco, mas a gente está numa sequência muito boa, o time está muito compacto, todo mundo se ajudando defensivamente, acho que isso que é o mais importante. O retrospecto do Palmeiras é favorável contra o Vasco da Gama. Não perde, independentemente do local do jogo, desde 2015. De lá para cá, foram 12 partidas, com 8 vitórias e 4 empates. O confronto vai ser no estádio Mané Garrincha, palco da última vez que essas duas equipes se enfrentaram, e deu Palmeiras 1-0 com 64 mil torcedores. Foi o recorde de público e renda na Série A do ano passado. O Palmeiras venceu com gol de Flaco Lopes. Esse novo duelo acontece às 4 da tarde de domingo no estádio Mané Garrincha, na capital federal. Para resenhar sobre esse duelo, estou aqui com ele novamente, Fernandão e Andrei. Vou começar com o Vasco, Andrei, porque apesar do jogo ser em Brasília, é claro, o Vasco é o mandante. Fernandão, Vasco que está indo com técnico, por enquanto, é o Felipe à frente da equipe. Mas há conversas com o técnico Fernando Diniz. Você já está sabendo de alguma coisa? Quem deve realmente comandar o Vasco daqui para frente? E o que o Felipe pode apresentar para essa partida, hein? Estamos sem áudio. Ah, Fernandão, a gente vai ajeitar o áudio do Fernandão já. Para. Então eu vou com o Andrei. Andrei, vice-líder do campeonato Palmeiras. Abel Ferreira novamente sendo elogiado, porque Abel também vive essa, né? Uma hora é vaiado, uma hora é elogiado, mas está lá sempre em busca de títulos. E mais uma vez o Palmeiras lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Vasco, mesmo jogando lá em Brasília, o que você acha que vai acontecer nesse duelo, hein? Cara, tava conversando com alguns amigos meus palmeirenses, né, justamente para entender um pouquinho do sentimento, depois daquela derrota pro Bahia, né, que teve aqui em São Paulo, e aí muitos desses torcedores, meus amigos do Palmeiras, falaram, olha, ainda bem que na próxima rodada a gente pega o Vasco, isso porque, né, tem um histórico aí entre Palmeiras e Vasco de vitórias do time alviverde diante do Vasco, e claro, os palmeirenses olhando para o momento do Vasco, um momento de estabilidade, um momento em que o time não consegue evoluir muito, não consegue ter mais de uma jogada, né, para poder fazer gols aí. Então o time do Palmeiras vem com essa expectativa de um bom resultado. Como a gente viu na matéria do Silo, inclusive um abraço pro nosso Nivaldo De Silo, no ano passado jogaram por lá em Brasília e o Flaco Lopes fez o gol. Flaco Lopes esse que a gente contesta muito, a gente fala por aqui que não aproveita as oportunidades, que tem muitas dificuldades, mas vem sendo quem vem colocando a bola para dentro do time do Palmeiras, né? Claro, a grande aposta da temporada é o Vitor Roque e eu ainda tô com o pensamento de que o Vitor Roque vai desabrochar, vai desempenhar um bom futebol dentro do Palmeiras, mas enquanto a gente ainda não tem essa possibilidade, enquanto o Vitor Roque ainda não converte os gols para valer, ele já botou 2 no fundo da rede, mas foram anulados, o Flaco Lopes vai tentando aproveitar essas chances. Inclusive o Abel até chegou a escalar o Vitor Roque na ponta, né, em alguns jogos ali, para tentar melhorar esse desempenho. Mas sabe quem, de fato, aí mudou de posição, foi para a posição que sempre jogou e voltou a jogar bem? Felipe Anderson, né, que a gente falava por aqui. Não, Felipe Anderson era titular lá da Lazio, vários jogos, né, cobrado até para a seleção brasileira em algum momento e não joga no Palmeiras. Foi para a posição dele, colocou o Estevão um pouquinho mais pro meio, né? A gente sabe que o Estevão tem uma qualidade para jogar onde ele quiser, mas o Felipe Anderson começou a jogar muita bola nesse time do Palmeiras, que é aquele carro antigo, sabe, Kalinka? No início ali, na hora que você faz a primeira reforma, o carro dá aquela engasgada, não vai, treme todo, você coloca uma qualidade melhor, mas ainda não vai. Agora que trocou as peças e que tá azeitado, o carro tá começando a andar em direção ao que o Palmeiras vem buscando essas últimas temporadas, que são títulos. Boa, Andrei, vamos ver se a gente faz o retorno, então, com o Fernandão. A gente estava falando a respeito de técnico, Fernandão. Temos alguma informação a respeito do Vasco?
Temos sim, eu fui brincar com você com o Vasco e o áudio acabou me derrubando, tá vendo? Mas o Vasco tem uma relação muito próxima, né, com o Fernando Diniz, desde a última passagem que teve, e a gente sabe aqui no Rio de Janeiro que tem um sentimento ainda de débito, né? O Diniz acho que podia ter feito um trabalho muito melhor no Vasco. A gente acredita muito nisso também, porque eu gosto muito do trabalho do Diniz. O Pedrinho já externou isso várias vezes, como presidente, como também quando na época era comentarista. Só que enquanto o Diniz não vem, o Felipe tem um trabalho um pouco difícil com relação ao Vasco, né? Encontrar um equilíbrio, tanto ofensivo quanto defensivo, principalmente fora de São Januário. O que me deixa um pouco surpreso é porque o Vasco é muito forte dentro de casa, dentro de São Januário, e todas as vezes que esteve fora de São Januário teve dificuldades para vencer os seus jogos. Ainda mais contra o Palmeiras, que é um visitante indigesto, costuma dar muito trabalho quando joga fora de casa, é um time que está brigando para as primeiras colocações, e o Vasco tem uma nuance interessante, que se ele vencer o Palmeiras, ele vai estar ajudando o Flamengo, que briga ali pelas primeiras posições contra a equipe de São Paulo. Vamos ver como é que o Vasco se comporta. Qual vai ser o Vasco que vai jogar contra o Palmeiras nesse jogo lá em Brasília? Agora, falando em Flamengo... Perdão, Andrei, porque já passar para o próximo jogo aqui pra gente... E vamos trazer mais algumas informações do próximo adversário do Palmeiras, que é o Vasco da Gama, que está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos, em 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E neste momento também está sem um treinador. Quem está comandando interinamente é o ex-jogador do Palmeiras, Felipe, meia canhoto. Ele que está comandando o Vasco nesse período até a chegada de um novo técnico. Estou trazendo um corte aqui das últimas 5 partidas do Vasco, tanto Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Não venceu em nenhuma delas, são 3 empates e 2 derrotas, ou seja, o Vasco vive um clima fervoroso neste momento da atual temporada. Já os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Vasco, o Palmeiras venceu 3 e empatou 2. Os últimos 3 jogos o Palmeiras venceu todas elas, ou seja, o Vasco não vem se dando bem em confrontos contra o Palmeiras. Além disso, nas minhas pesquisas aqui, a última vez que o Vasco venceu o Palmeiras foi no Campeonato Brasileiro de 2015, ou seja, está completando 10 anos desde a última vitória do Vasco contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Enfim, essas são algumas informações desse confronto com o Vasco no domingo às 16 horas. Peço que se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e até o próximo vídeo. Valeu!